O Galo é o time da virada, o Galo ganhou e foi de virada. O Atlético saiu perdendo pro Sport Recife 2-0, mas aí o Sampaoli mexeu no time, colocou os bons, né, Sampaoli? As feras entraram e o Galo ganhou, Galo virou, Galo ganhou mais uma no Brasileirão. Ô, João Vitor Xavier, quero a sua análise dessa vitória importante, né? Galo crescendo na hora certa da temporada, já, né? A outra semana tá batendo a porta, decisão da Sul-Americana, tá chegando a hora, João. Momento bom do Galo na temporada, hein, João Vitor? Thiago, foi uma vitória maiúscula do Galo. O Galo conseguiu uma virada extraordinária, virada com cara de Galo. Acompanhava toda a jornada esportiva na Itatiaia, com o Caixa, com o Edu Panzi, com o Cláudio Rezende, com todo o timaço da Itatiaia, num jogo, Thiago, em que o Atlético não jogou nada, até o Hulk sair do banco, bater uma falta, contar com um frangaço do goleiro e dali o Galo renascer. E o futebol é assim mesmo. Tem dia que você tá jogando muito bem e a bola bate na trave, vai para fora, o goleiro adversário salva tudo, o seu atacante perde na cara do gol e que você não consegue tracionar o jogo. O jogo contra o Sport foi o contrário. O Atlético não jogava nada, jogava muito mal, fazia uma partida abaixo da crítica, mas contou com o talento e com o brilho de um craque, que é o Hulk, que mudou a história do jogo, que fez um gol, deu passe para outros dois e impulsionou o Atlético a uma grande vitória. Então, foi um jogo para recuperar a autoestima do Atlético para essa reta final de Brasileiro, para praticamente liquidar qualquer risco de rebaixamento. Mais uma vitória, tá tudo liquidado, ou mais 2 empates, o Atlético praticamente resolve a sua vida em termos de permanência na Série A, mas mais do que isso, foi um jogo psicologicamente muito importante para o Atlético chegar bem a uma reta final de temporada. Ano passado, o Atlético chegou à decisão da Libertadores e da Copa do Brasil cheio de pepino, cheio de problema. Cabeça não estava boa, o elenco desajustado, o técnico e o elenco não falavam a mesma língua e deu no que deu. Esse ano o Atlético está fazendo o contrário. O Atlético chega para uma disputa de Sul-Americana no caminho contrário. O Atlético vive o seu melhor momento na temporada. E isso será muito, mas muito importante para o Atlético na temporada. Chegar a uma decisão de um torneio sul-americano com a cabeça boa e com o futebol em dia. Acho que uma questão que tem que ser muito discutida é a questão do Hulk, porque tecnicamente é incomparável o Hulk com qualquer outro atacante do Atlético. Agora, a dúvida que eu tenho é: será que o Hulk não está rendendo o seu melhor nesse momento? Exatamente pelo fato dele estar podendo jogar tudo que ele joga em 30, 40 minutos, pegando defesas desajustadas, desarrumadas e cansadas. Então, talvez é preciso ter uma compreensão de que o Hulk precisa ser usado da maneira adequada para o Atlético. O Hulk vive o seu melhor momento no Atlético exatamente quando o Sampaoli coloca o Hulk para jogar 40 minutos para o jogo, para pegar defesas cansadas. Então, acho que o Hulk precisa ter a serenidade de compreender a melhor forma dele jogar. O Sampaoli também precisa ter essa serenidade. Nós, da imprensa, e o torcedor. Eu tenho gostado do que eu tenho visto e eu acho que é inteligente o que tem sido feito. Bota o Rony, que é muito limitado, mas muito limitado, né? Tem perdido cada gol incrível. Mas bota o Rony naquela correria dele doida para cansar a defesa. E aí, no segundo tempo, entra o Hulk com a qualidade, com a genialidade, com a bola parada, com o diferencial do craque para pegar uma defesa cansada e em 40 minutos ele poder render aquilo que os outros não rendem nos 90. Então, acho que é um bom debate, eu acho que vale essa avaliação do Galo para a temporada e até para a temporada do ano que vem, viu, Thiago? Olha, Oliveira, vamos trazer pro João Vitor também acompanhar para você que está ligado no Rádio Esportes as imagens do jogo de ontem, os gols do Galo, jogo de sábado, né? O Galo ganhou. Olha, Oliveira, eu tenho, sei lá, minhas dúvidas quanto a isso, né? Se começa com os marromenos para depois colocar os bons. Eu acho que seria o contrário. Você põe os bons, eles fazem a parada, resolve o negócio e depois você vai colocando os demais
Para jogo a se respeitar, claro, como disse o João Vitor Xavier, o calendário bastante pesado do Campeonato Brasileiro. Mas o primeiro tempo foi de doer, hein, Ale Oliveira? Eu acho que para quem tinha algum tipo de dúvida, né? Eu acho que ela não existe mais, né? Você tem que acomodar os melhores jogadores, né? Para citar o rival, que é uma coisa que é proibida no jornalismo esportivo, no ano passado o Cruzeiro esteve na final da Sul-Americana, saiu jogando com o time errado, né? Com o Wallace. Quando o Fernando Diniz foi trocar, já estava 3-0 pro Racing. Então você tem que jogar com o que você tem de melhor e mais, você tem que acomodar os seus melhores jogadores. Foi exatamente isso que o São Paulo fez contra o Bahia, não na sua totalidade, mas sim colocou os melhores para jogar. E assim, não há treinador, não há esquema tático, não há mudança que resista a tanto jogador que tem as suas limitações. Foi o que aconteceu contra o Sport no primeiro tempo. Quando ele botou os bons para jogar, é muito diferente, Então, eu fiz um acordo velado com o São Paulo, ele não sabe disso, mas eu já fiz o acordo. Nesses 2 próximos jogos aí, contra Fortaleza e Bragantino, ele pode, como foi contra o Sport, ele pode fazer o que ele quiser. Mas a escalação para o dia 22 já está mais do que definida. Nem ele, que está fazendo um bom trabalho no Atlético, que conseguiu recuperar vários jogadores, nem ele tem o direito de mexer na escalação que conforta todos os caras que são diferentes do Atlético. Qual que é o ataque ideal do Galo? Ali do meio pra frente tem Alan Franco, Alexander, Scarpa, aí Bernard, Dudu e Hulk. Acabou. Eu não abro mão desses caras. E com esses caras... Mas e o Biel? Tem show, acho que MC Biel se apresenta no Biflau Hall, Faz isso. No dia 32. Mas ruim, tá mal o Biel, hein? Não, mas o Biel, eu queria saber quando ele foi bem. E assim, não tem como você não entender que a diferença de alguns jogadores de nível técnico, ela é gigantesca, é daqui no mundo. Até a parte tática, a parte física, elas influenciam na escalação, Tiagão. Claro que ela influencia. Se a distância técnica não for gigante, e a distância técnica desses caras que eu escalei para os seus suplentes, ela é gigante. Então não tem muito como inventar pensando no dia 22. Agora, até lá, o São Paulo pode fazer o que ele quiser, mas eu tenho muita esperança que com a inteligência que ele tem, ele também entendeu que esse é o time e não dá para mexer nisso. Ô Cláudio Rezende, o Atlético, o Galo de olho na Sul-Americana. Chega o Natal, tá chegando aí esse 24, 25 de dezembro, mas não chega a final da Sul-Americana. Cláudio, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Thiago, boa tarde, Ale Oliveira, João Vitor, todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. É o seguinte, Thiago, a ansiedade está muito grande, né, pro torcedor do Galo. Já será na semana que vem, mas está demorando para chegar porque o torcedor está ansioso mesmo para ver o Galo, campeão da Copa Sul-Americana. Esse é o objetivo principal do ano, mas o time está dando boas respostas aí, o torcedor vai ficando mais animado, mais entusiasmado, mais confiante com a equipe do Atlético do Sampaoli. Inclusive, Thiago, não é só aqui não, hein? Eu vou colocar na live agora do YouTube, vou trazer pro rádio o Diário Olé da Argentina. Atenção, Lanús. Atlético Mineiro mete medo. Já colocando a virada que o Atlético fez sobre o Sport. Eles destacam bastante o Atlético do Sampaoli, né, que é argentino. Colocando que o Galo já está 6 jogos invicto. E colocando lá pro Lanús, ó, que o Atlético mete medo pra final da Copa Sul-Americana. O Olé é um jornal mais aficionado, né? Não é aquele jornalismo imparcial, eles levam mais muita coisa na zoeira. Pro Olé lançar essa daí é pra turma abrir o olho por lá mesmo e pode ficar esperto. Ô, Lanús, sua horita vai chegar, Lanús. Sou muito mais o Galo. Ô, Cláudio. Sim. Tem ingresso ou não tem, velho? Eu já falei aqui. A turma tá atrás do ingresso. O Pantufa, Guilherme Souza, não tem, eu comprei passagem, não tem ingresso, não tem ônibus. Vai ter ingresso ou não, Cláudio? Olha, Thiago, a gente tem um mapa de assentos neste momento do jogo da final. O setor do Atlético, que é o setor categoria 3, esgotou no sábado mesmo, foi o primeiro dia de venda de ingressos. E o setor ao lado, quem tá no YouTube, a gente tem ali o mapa de assentos, um setor rosa ao lado. Os dois, né, ao lado ali, foram divididos em 4. O setor número 2, o Atlético esgotou. A torcida do Galo já tem aí mais de 12 mil atleticanos garantidos
para esse jogo. Tem um setor que está liberado ali, que é um setor misto, mas é do lado do Lanús. Tem muito atleticano que, como não está tendo ingresso ali pro lado da torcida do Atlético, no setor misto, está comprando lá do lado do Lanús mesmo, Thiago. É o setor que está um pouco mais escuro. Quem está na live ali tem ingresso. Mas já é mais do lado da torcida do Lanús. E quanto é esse ingresso? $130. Nossa, mãe de Deus, já passando de 600 reais. E o setor amarelo, que é o setor do outro lado aqui, a Conmebol não colocou ele à venda ainda, porque é para patrocinadores. Patrocínio. Mas a informação que vem do Atlético é que vai ser liberado um novo lote lá do setor 2, que é esse que eu falei que é $130, e do setor 1, que é de $200, setor amarelo, é o mais caro do estádio. R$1.000. É por aí, Thiago. Então, o setor que era da torcida do Atlético, esse está esgotado mesmo, atrás do gol. Não tem mais. Porém, a Conmebol prometeu que vai lançar em breve um novo lote desses $130 e um pouco também de ingresso para os de $200 para a torcida do Atlético. Pelo que eu entendi da Conmebol, Thiago, eles vão pela demanda. O estádio é grande, né, Thiago? É para 40 mil. Então, não temos o estádio hoje completamente lotado. Mas como a torcida do Galo está a maioria lá no Lanús, a torcida está conseguindo comprar ainda lá. Mas do lado do Atlético, neste momento, os ingressos estão esgotados. Olha, Oliveira, essa moral do Galo. O Diário Olé já avisou aos torcedores do Lanús, que aliás é conhecido por eles mesmos, né? Se intitulam o maior time de bairro do mundo. O Galo tá embalado, Ale. E tem grandes jogadores, né? E aí você tem vários que o torcedor argentino, inclusive, conhece e teme, né? Como é o caso, por exemplo, do Hulk, que é um grande jogador, o Arana, que é um jogador de seleção, o Scarpa, você tem aí o Alexander, que foi campeão da Libertadores recentemente. Então você tem uma série, o Alan Franco, que é um jogador internacional, né, selecionável, que a gente fala. Então são vários os jogadores de destaque que juntos realmente amedrontam, né? O Atlético é favorito, não tem como negar essa situação, né? É claro que um jogo só, muita coisa pode acontecer, mas o Lanús sabe que vai precisar de muita sorte para conseguir um resultado positivo no dia 22. Ô Cláudio, a ansiedade, toda a expectativa está voltada mesmo para a Sul-Americana, ainda mais agora que o Galo conseguiu esse respiro bom, importante no Brasileiro, só que quarta-feira tem jogo, é o Fortaleza desesperado na Arena MRV e ainda tem o Bragantino, né, no domingo, dia 16 de novembro. O Galo com esses dois jogos para fechar o Brasileiro, pelo menos até o jogo da Sul-Americana, para bater campeão continental de novo, hein, Rezende? Estamos numa semana de data FIFA, Thiago, mas o Galo vai jogar normalmente, por conta desse jogo atrasado contra o Fortaleza, que o time vai cumprir na quarta-feira, é do primeiro turno essa partida Galo e Fortaleza, 8h30 da noite, e no domingo às 7h da noite lá em Bragança Paulista. Esse aí é um jogo que está sendo antecipado da penúltima rodada, por conta que o Atlético não vai poder atuar na rodada do fim de semana que ele vai jogar a final da Copa Sul-Americana. Quando o Galo estiver jogando no dia 22, lá tem rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Galo ficou o campeonato quase todo, Thiago, com um jogo a menos. Domingo que vem vai ter um jogo a mais, que quase todo mundo, porque vai jogar 2 vezes nesta semana. E aí o Sampaoli vai continuar rodando o time. Eu creio, eu vi vocês falando há pouco aí de escalação, eu creio que o Sampaoli vai colocar um time mais forte quarta-feira em casa e vai segurar mais gente no domingo contra o Bragantino. Até para ele continuar nessa rotação do time. E quarta-feira, Thiago, ele vai ter o Bernard de volta, vai ter o Juan de volta. Para mim, os dois serão titulares. Agora, ele não tem para os 2 jogos os 3 jogadores de seleções, porque estamos numa data FIFA e eles só voltam para a final. Casos do Alan Franco, titular absoluto, Júnior Alonso também titular dele, e o Ivan Roman. Esses 3 são as baixas do Galo para esses 2 jogos aí, Thiago. Mas se o Galo vencer os 2, vai ficar bem próximo, hein? Do G7 do Campeonato Brasileiro. É o que o Sampaoli diz. Temos que ir nas 2 frentes, em busca do título, que garante vaga Libertadores. Mas tem que estar firme no Brasileirão também, não pode esquecer o Campeonato Brasileiro mesmo, já estando tranquilo com relação ao rebaixamento. E essa turma aí dá uma segurada no pé, né? Principalmente o Alan Franco. Ô, Franco! Eu adoro o Equador, tá classificado pra Copa, amistoso. Segura o pé aí, hein, Franco? O Galão da Massa precisa de você. Alonso também. Quem que é o outro? O outro é o Ivan Roman, né?
Aí o Romanzinho, dá uma vida lá no Chile, meu filho. Mas os outros dois, nós precisamos dar uma segurada, né, Ale? Eu gostei da tua explicação aí, ó. Os dois seguram. Romão, fica à vontade, irmão. Pode ir, aí vai. Dá a sua vida. Solta o freio, porque realmente você tá falando de 3 jogadores que 2 são titulares. O Alan Franco, inclusive, talvez o mais regular, né? Exatamente. O Atlético motorzinho do meio campo do Galo, né? E joga na lateral, e joga como volante, joga mais avançado, como ele joga na sua seleção, inclusive. Jogador imprescindível. O Alonso até melhorou nos últimos jogos, não é uma temporada excelente do Alonso, mas é um titular absoluto do Sampaoli. Boa, Cláudio Rezende, Ale Oliveira é o Galo, em destaque no Rádio Esportes.